Boa noite, pessoal. Vamos começar. Boa noite. Vamos começar a nossa aula de hoje falando de esterilização na indústria farmacêutica, tá? A gente vai tentar fazer 2 aulas hoje, são aulas pequenas. E para a gente poder adiantar o conteúdo, se for necessário, depois a gente tira uma aula para esclarecimento de dúvidas, para ajudar nos exercícios, tá bom? Então, os exercícios a gente tem até dia 20 para colocar tudo no portal. E a nossa prova, vocês já estão sabendo das provas? Sim. Sim? Estão sabendo das provas? Sim. Então, a nossa prova vai ser dia 28, tá? Sem ser semana que vem, a outra semana. Vai ser a última prova. E aí, a prova vai estar liberada entre 19 e 21h50 para que vocês possam fazer. Combinado? Será que tem alguém esperando para entrar ainda? Semana passada não tinha esse problema de ter que ficar admitindo as pessoas, não. Agora tá entrando, tá? Vou ter que olhar. Porque semana passada o pessoal já ia entrando na sala direto, né? Agora eu tenho que admitir as pessoas para elas entrarem. Estranho. Então tá bom. Eu gostaria que alguém ficasse com pelo menos uma pessoa com o microfone mudo para eu ir me respondendo. Mudo não, sem estar mudo, por favor. Já que eu não tô vendo ninguém. E só para eu não me sentir muito sozinha. Combinado? Então vamos começar. Esterilização dentro da indústria, né? Aqui a gente tem alguns conceitos de esterilização. Então, esterilizar significa eliminar ou separar de substâncias, preparações, aparelhos, utensílios, as formas viáveis de micro-organismos que estão ali, que existem ali, né? Então, o objetivo desse processo de esterilização é destruir todos os micro-organismos em um objeto, preparação, de modo que esse objeto ou preparação não ofereça risco de causar infecções perigosas. Então, isso significa o processo de esterilização. Esterilizar é matar micro-organismo viável, ok? A gente tem alguns processos principais que são utilizados de esterilização dentro da indústria farmacêutica. Então, a gente separa eles em processos físicos e processos químicos. Por processos físicos, a gente pode ter processos que envolvem calor, calor úmido e calor seco, radiação, ionizante e não ionizante e filtração. Métodos químicos, a gente pode ter esterilização por óxido de etileno, formaldeído ou beta-propionolactona. São substâncias utilizadas para a esterilização. Os métodos químicos são mais utilizados para objetos e superfícies do que para produtos, do que para medicamentos, mas podem ser utilizados em medicamentos também, tá bom? Então, aí a gente tem métodos físicos, filtração esterilizante, radiação ionizante, muito utilizado para embalagens. Agora, o calor, a gente precisa tomar uma certa cautela. Nem todos as embalagens e nem todos os fármacos podem passar por um autoclave, que é um processo úmido, né? Ou por um calor a seco na estufa. A esterilização pelo calor úmido na autoclave, ela é mais eficiente. A gente consegue fazer a esterilização uma temperatura mais baixa, até num tempo menor do que no calor seco. Na estufa, a gente precisa ainda de temperaturas maiores. Mas nem todas as embalagens, nem todos os fármacos, as preparações, elas são possíveis de serem esterilizadas. Muitos medicamentos, eles são termossensíveis. Como eu vou fazer esse processo de esterilização neste caso? Alguns químicos também, né? A gente pode usar ácido peracético, 0,2% por 1 hora, glutaraldeído, 2% de 8 a 10 horas,
Formaldeído está em desuso por causa da toxicidade, a concentração alta, 10% em água, 8% em álcool por 18 horas. Só que ele pode deixar resíduo, né? Isso para embalagens e para superfícies. Óxido de etileno é mais utilizado, né? Pode ser utilizado também em plasma de peróxido de hidrogênio ou autoclave de formaldeído. Mas a utilização do formaldeído e paraformaldeído estão sendo evitadas, são menos utilizadas dentro do processo de produção de medicamentos, porque pode deixar resíduo, né, e ser tóxico para a pessoa que vai consumir o produto. Aqui a gente tem alguns termos também utilizados. Então, a morte do micro-organismo é a perda irreversível da capacidade de reprodução dele, né? Então, micro-organismos viáveis são capazes de se multiplicar, micro-organismos mortos não se reproduzem. Sobreviventes são aqueles que crescem, mesmo quando o material, uma amostra de material foi submetido a um agente esterilizante. E aí, quando você pega essa amostra, submete ao agente esterilizante, coloca ela no meio aquoso e ainda tem crescimento microbiano, significa que houve alguns micro-organismos que a gente chama de sobreviventes. E asséptico é um processo ou condição controlada, que o nível de contaminação é reduzido a um grau mínimo. É um estado aparentemente estéril, não necessariamente estéril. Então, um ambiente asséptico é aquele que você considera que está muito próximo da esterilidade, mas que você ainda não testou, não provou que ele é completamente estéril. Ok? Mais alguns termos. Sanitização. Sanitização é esse procedimento com diferentes processos, onde a gente quer ter um grau de higiene de limpeza adequado em todos os componentes do ambiente de trabalho. A gente reduz os micro-organismos presentes a um número compatível ao produto. Então, sanitização a gente utiliza para ambiente. Então, eu quero sanitizar o meu ambiente para que ele tenha o mínimo possível de micro-organismos viáveis, compatíveis com a produção daquele produto. Então, se eu estou dentro de um laboratório de manipulação, eu faço a sanitização daquele laboratório para que o produto que eu vou fazer ali, ele não tenha contaminação acima do permitido pela legislação. E não tenha nenhum micro-organismo patogênico, né? Agora, se eu quero fazer um produto estéreo, aí o meu ambiente precisa ser muito próximo do estéreo. E alguns casos da produção a gente vai ver, precisa ser um ambiente completamente estéreo mesmo, né? Então, sanitização, a gente faz isso, a gente reduz os micro-organismos a um número compatível com aquele produto que eu vou produzir ali. Agora, processo de esterilização, eu vou inativar, vou matar todas as formas viáveis de micro-organismos presentes naquele produto, naquele material, naquela superfície. Desinfecção, eliminar micro-organismos patogênicos. Então, o termo desinfecção se refere a micro-organismo patogênico. Não preciso eliminar no processo de desinfecção todas as bactérias e esporos, somente as patogênicas. E asepsia significa tomar medidas preventivas ou técnicas protegendo determinada área de contaminação por micro-organismos. Então, eu tenho uma área que eu vou utilizá-la para a produção de produto estéreo, eu vou fazer a asepsia daquela área e garantir que aquela área não vá ser contaminada de acordo com os procedimentos que eu determinei durante todo o processo de fabricação daquele produto, ok? A esterilidade, então, ela faz parte de um sistema global, ela não é só uma etapa do processo. Por quê? Isso já parte desde o processo de seleção da matéria-prima. Tem etapas do processo de produção estéreo que eu já utilizo matéria-prima estéreo. Então, escolher uma matéria-prima, formulação, o preparo do produto de maneira que a carga microbiana durante todo esse processo seja mínima é fundamental para eu conseguir ter um produto estéril no final das contas. A gente acha que é simples, que é só fazer, chega no final e esteriliza, né? Mas a gente vai ver que tem coisas um pouco mais complicadinhas nesse quadro aí, tá? Outra coisa, seleção do material de embalagem precisa ser compatível com o processo de esterilização e que mantenha a esterilidade após esse processo. Será que o processo de esterilização que eu escolhi
é compatível com a embalagem que vai o meu produto? Será que se eu colocar, por exemplo, no autoclave, um frasco plástico, ele não vai derreter? Será que esse frasco, ele é vedado o suficiente para manter o meu produto estéril depois do processo de esterilização? Então, tudo isso faz parte desse sistema, né? Aplicar o tratamento de esterilização compatível com o material que eu vou esterilizar e com a embalagem também. Então, será que o meu fármaco, ele não é inativado? Algum expiente que eu coloquei ali não vai ser inativado ou degradado no processo de esterilização que eu escolhi? Eu preciso verificar se o processo de esterilização que eu estou fazendo é realmente efetivo. Então, tem formas de validação desse processo. Estocar apropriadamente os produtos para manutenção das condições assépticas. Também é outro quadro que a gente observa. A entrega, a abertura e o uso do material esterilizado precisa ser sem recontaminação. Então, durante o processo de estocagem, de envase, de entrega desse produto para o cliente, até o processo de abertura dele, esse processo de abertura da embalagem, ele tem que garantir que o produto continue estéril. Imagina se você está abrindo um produto injetável, endovenoso, e no processo de abertura, você tem que tocar nesse produto. Aí você vai reduzir, você vai inativar toda a produção estéril que você teve até aquele momento ali. Então, o processo de abertura da embalagem, o uso do material esterilizado, ele tem que ter uma forma facilitada para que a gente não contamine o produto nesse caso. Ok? Então, eu preciso validar o meu processo de esterilização para que eu tenha certeza de que ele funciona. O processo de esterilização, na indústria, quando eu vou produzir um produto estéril, eu não tenho garantia de que 100% daquelas unidades estão estéreis. Quanto melhor for o processo de validação do meu processo de esterilização, melhor vai ser a minha garantia disso. Eu só vou conseguir ter certeza de que todas as unidades que eu estou fabricando são estéreis se eu testar todas elas. Porque se cair lá um esporozinho, uma bactériazinha, em um frasquinho, veio do ar ou veio de alguma outra forma, e aquele frasco estiver contaminado, eu não tenho como garantir. Entendeu o que eu estou dizendo? Se eu faço uma amostragem do meu lote inteiro, eu pego lá 10% do lote e testo para ver se está estéreo. 10% está estéreo. Beleza. Mas se caiu uma bactériazinha sem querer lá durante um processo, veio do ar, o meu processo de limpeza do insuflamento de ar não foi adequado e caiu ali, aquele unidade não vai estar estéreo. E ela pode trazer problemas para mim depois, futuramente, né? Então, o processo de validação, ele é super importante para que eu garanta o máximo possível que aquele produto vai ficar estéreo e que aquela esterilização foi realmente efetiva. Então, a validação visa garantir que os parâmetros pré-estabelecidos para a esterilização foram atingidos e são reprodutíveis. Então, todas as vezes que eu aplicar aquele método de esterilização, ele vai funcionar com aquele equipamento, naquela temperatura, durante aquele tempo de contato, né? Isso gera para mim segurança durante a prática. Isso prova que o método de esterilização que eu escolhi é realmente eficaz. Manutenção de condições assépticas. Eu mantenho essas condições dentro do meu laboratório, dentro da indústria, para que o produto fique estéril depois do processo de esterilização, certo? Então, eu preciso efetuar uma desinfecção frequente de piso e superfície, minimizar o tráfego de pessoas dentro e fora, para dentro e para fora dos locais de processamento, armazenar sobre refrigeração as matérias-primas e preparações sujeitas a crescimento microbiano, utilizar equipamentos de fluxo laminar de ar, principalmente para operações críticas, como envase desses produtos, e usar água isenta de contaminação microbiana em todas as operações. Então, toda a minha água dentro do processo de produção de medicamento estéril precisa ser estéril, porque senão não vai resolver nada. Pensa que você está lavando uma tubulação com uma água contaminada, não adianta nada, né? Aqui, esterilização pelo calor. Vamos ver os processos. O calor é o esterilizante mais utilizado, porque é econômico, fácil de controlar e mais seguro.
Então, calor seco, a gente tem um ar quente produzido através de uma chama, e o calor úmido, um vapor saturado, é uma água quente. Quando a gente tem o calor úmido, que é a esterilização por vapor saturado, ele é sobre pressão. E aí, nesse caso, eu atingo temperaturas mais altas e consigo melhor eficiência e segurança. A eficácia do calor, a eficácia letal do calor desse micro-organismo vai depender da intensidade do calor, do período de exposição e da umidade presente. Já já a gente vai entender isso, né? Mecanismos de destruição de micro-organismo pelo calor. Então, o calor úmido vai provocar coagulação de proteína, sistema enzimático, que são necessários ao metabolismo do meu micro-organismo. O calor seco vai produzir também alteração irreversível de proteína por um processo oxidativo. O calor úmido é mais eficiente do que o calor seco, mas nenhum dos dois destrói pirogênios. Alguém lembra o que é pirogênio? Hein, gente? Nós já falamos sobre isso. Alguém lembra o que é pirogênio? Alguém me responde, por favor? Não lembro, Michele. Nada, ninguém lembra. Bem-vindas. Ayla, Cleide, tudo bem? Eu esqueci de admitir vocês, tá bom? Desculpa. Alguém lembra, gente, o que é o pirogênicos? Me respondam, por favor. Nada? Ok, então, né? Então, pirogênicos são pedaços de membranas celulares, pedacinhos das bactérias que, caindo na corrente sanguínea, podem causar febre por uma reação alérgica. São reconhecidos como antígenos pelo nosso corpo. E aí eles podem causar esse tipo de reação, até choque anafilático. Então, o calor úmido, esse processo de esterilização, ele vai matar os micro-organismos, mas ele não destrói os pirogênicos. Nem o calor úmido, nem o calor seco. O calor úmido, ele vai matar micro-organismos numa temperatura bem mais baixa do que o calor seco. Então, a capacidade térmica do vapor é muito maior do que o do ar quente sozinho, né? Então, para comparar, aqui, quando você tem autoclaves, se você tiver 10 libras de pressão a 115 graus, você consegue esterilização em 30 minutos. 15 libras de pressão a 121,5 graus, você consegue esterilização em 20 minutos. 20 libras de pressão a 126 graus, 15 minutos eu já consigo o processo de esterilização. Então, essa autoclave vai utilizar o vapor sob pressão para esterilizar. Então, a água que é utilizada em autoclave é água desmineralizada. Então, pode ser água obtida por processo de deionização, ou de destilação, ou de própria osmose reversa, né? Então, não pode ter contaminantes, ela não pode ter íons que podem interferir nesse processo de esterilização. Pode danificar o aparelho, mesmo os produtos que vão ser autoclavados. Então, a gente tem uma câmara de aço inox com 2 portas, tem uma válvula de segurança, claro que vai ter manômetro, porque a gente está medindo pressão, né, indicador de temperatura. Então, a gente tem 2 tipos de autoclave, tipo gravitacional e o pré-vácuo. A gravitacional, o ar dali de dentro, ele vai sair por gravidade. Então, o vapor entra na câmara, o ar que está nela sai, ele é mais denso, e sai no inferior da câmara, né, numa superfície inferior da câmara. O autoclave, que é pré-vácuo, ele tem uma bomba de vácuo que retira o ar antes da entrada do vapor. Isso aqui é a diferença entre eles, né? Então, aqui a gente tem um desenhozinho esquemático. Aqui a porta da autoclave. Aqui a gente tem uma válvula que vai ser aberta depois do processo de esterilização para sair o ar. Deixa eu ver aqui mais. Aqui a gente tem o regulador de pressão, por onde entra o ar. O ar aqui, na verdade, aqui o que tá de rosinha é o vapor, tá, gente?
É o vapor que entra. E o ar que já estava dentro da câmara, ele sai. Esse aqui, ela é por gravitacional, né? Então, o ar aqui está entrando, vapor quente, o ar que é mais denso sai por essa válvulazinha aqui, ó. Então, o ar entra, aqui a gente tem uma válvulazinha de pressão, o controle da recirculação desse vapor, e esse vapor aqui dentro consegue fazer a esterilização do material. Pode ser uma solução, por exemplo, pode ser um material cirúrgico. O que a gente precisa tomar cuidado quando é um produto, quando é um medicamento, é se o que está aqui dentro suporta a temperatura que a gente vai colocar. Se ele suportar essa temperatura, a gente consegue fazer o processo de esterilização. Ok? Resistência térmica dos micro-organismos. Vai depender do tipo e da cepa do micro-organismo que a gente está trabalhando. O estado dele, o esporo, é mais resistente do que a célula viável. Idade do micro-organismo, densidade da cultura, pH do meio, teor de umidade, composição do meio, tempo de aquecimento e temperatura. Tudo isso aqui vai interferir no processo de eficácia da esterilização pelo calor úmido. Em geral, a resistência de bactéria é maior do que a resistência de mofo e que a resistência de levedura. Então, a resistência de esporo é maior que a resistência de célula vegetativa. Na mesma espécie, obedece à curva de Gauss. Vocês estão tudo já treinadinho na curva de Gauss, né? Por causa da curva do coronavírus. É aquela curva que a gente tem esse movimento aqui, ó. Na mesma espécie, a maioria das espécies vão ter uma temperatura que vai morrer, média, mas tem aquelas poucas que vão morrer antes e aquelas poucas que vão morrer depois, numa temperatura mais alta, ou num tempo mais alto, né? E aí a gente precisa cobrir, quando eu estou falando de esterilidade, eu preciso cobrir toda essa curva, até zerar, ok? Métodos físicos de esterilização. Aqui a gente tem calor seco, calor úmido, radiação, ultrassom e filtração. A gente está comparando, tá? Uma com a outra aqui, ó. Então, calor seco. Eu trabalho muito com vidraria objeto metálico e alguns pós, né? Ele vai ter uma oxidação e vai fazer depirogenação também em alguns casos que eu consigo atingir temperaturas mais altas. É um método barato, fácil de controlar, o aquecimento é lento, longa duração, e eu só posso colocar materiais que são termoestáveis. Não posso colocar, claro, que materiais que são termosensíveis. Então, calor úmido eu tenho temperaturas e umidade, vidrarias, soluções aquosas, algumas vidrarias metálicas também. Então, eles vão fazer desnaturação de proteínas, método barato, simples, fácil de controlar, rápido, boa penetração. Só materiais termoestáveis, pode acontecer desgaste oxidativo daquele material se ele for metálico, e tem que ter um processo de secagem acoplada, porque ele fica úmido. Radiação ionizante e não ionizante. Eu uso em material compactado sem umidade, vidraria, objeto de plástico, que eu não posso aquecer. O que faz a radiação? Altera o DNA, proteína, forma radicais livres e mata a célula. Tem alta penetração, rápido, baixa temperatura e um processo contínuo. Custo elevado da instalação são as desvantagens, precisa de pessoal especializado para trabalhar, porque é arriscado, e precisa tomar cuidado com material radiosensível. Quais são essas radiações que a gente utiliza? Raios gama, cobalto ou césio, raio ultravioleta de onda curta e feixes de elétrons. O ultrassom, ele age auxiliando na penetração de sanitizantes. O ultrassom sozinho não é um esterilizante, ele pode ser utilizado junto com agentes sanitizantes químicos, porque o ultrassom facilita a penetração em poros, reentrâncias, né? A filtração também pode ser utilizada, desde que seja com algum material que possa ser filtrado, né? Então, a gente vai fazer remoção física de micro-organismos, é rápido, simples. Agora, depende, é um processo mais caro, pode limitar o processo. E aqui faltou uma parte. Ok? Então,
Métodos químicos de esterilização, a gente pode ter agente químico, óxido de etileno. Eu vou utilizar em material compacto, material que seja termolábil. Como que ele age? Ele age por alquilação, ele vai se ligar ao grupos de nucleotídeo do micro-organismo e vai acabar matando. Utilizado em baixa temperatura, ele tem boa penetração e boa compatibilidade. É carcinogênico, alta toxicidade, tem preço alto, precisa de uma área separada, especial, é explosivo e inflamável. Tipos de misturas com óxido de etileno, com CO2, CFC, HCFC e nitrogênio gasoso, podem ser utilizadas também, tá? Glutaraldeído é um outro tipo de sanitizante químico, muito utilizado para materiais sólidos, superfícies. Ele vai agir também por alquilação de moléculas. Utilizado em baixa temperatura é simples, mas precisa enxágue, porque ele é irritante e tóxico. Dióxido de cloro é muito superficial. Micro-ondas age com aquecimento de elétrico, mas também não é em todos os casos que ele pode ser aplicado. O ozônio tem ação altamente oxidante, mas também pode reagir com outras moléculas, então nem sempre ele pode ser utilizado. O peróxido de hidrogênio também, em alguns casos, pode ser utilizado como sanitizante de superfícies. Ele é muito efetivo contra bactérias, pela ação oxidativa que ele tem. Então, o peróxido de hidrogênio é um oxidante, da mesma forma que o ozônio, mas também não dá para todas as situações. Alguma dúvida em relação a essa aula? Gente, tem alguma dúvida? Já acabou a aula? Essa parte, tem mais uma, tá? A gente falou de como são os processos de esterilização dentro da indústria e agora a gente vai falar como que é a produção de medicamento industrializado, estéril. Produção de medicamento estéril, ok? Mas também não é muito longa não, são 56 slides. Gostaram da minha logo, gente? Achei chique. Ficou bonitinho? Deu para perceber que era a minha logo? Ficou sua cara, Michele. Ah, que lindo. Então, me entregaram hoje, eu falei, eu vou ter que pôr na aula lá, só de assinatura, assim, só para ficar chique. Então, vamos lá. Produção de medicamentos estéreis agora, né? Vou tirar aqui. Maior parte dos estéreis que a gente trabalha dentro da indústria de medicamentos são produtos parenterais, são produtos aplicados por via injetável, né? Então, esses produtos parenterais são formas farmacêuticas estéreis, isentas de micro-organismos viáveis. Além disso, ela também não pode ter pirogênios e material particulado, que são pedacinhos, né, de bactérias. Esses produtos parenterais são administrados por um monte de vias: intravenosa, intrarraquídea, intramuscular, subcutânea, intradérmica. Agora, para intravenosa e intrarraquídea, que é no líquor, a gente precisa de preparações solúveis, aquosas, soluções. Para as outras vias, intramuscular, subcutânea, intradérmica, eu posso trabalhar com solução, mas eu também aceito a suspensão ou emulsão, ok? Quando que eu utilizo via parenteral? Quando eu tenho necessidade de ação rápida do medicamento, quando o paciente está inconsciente ou ele não pode tolerar o medicamento por via oral, ele está com vômito, ou ele está alguma outra enjoo, alguma outra com sonda, por exemplo, algum outro impedimento de administração por via oral.
Ou ainda quando o medicamento não é eficaz por outras vias, como ele não é eficaz por via oral ou não existe outra via de administração. No caso da insulina, por exemplo, né? O veículo para fórmulas parenterais. Então, solventes ou veículos precisam apresentar padrões especiais de pureza. A água é o mais utilizado, mas a gente pode ter também alguns óleos, alguns glicóis que são utilizados também por via injetável, tá? Testes de qualidades de água são muito importantes. E aí entra teste de pirogênios e teste de esterilidade. Na disciplina de controle de qualidade que a gente vê isso aqui com mais profundidade. Pirogênios. Água para produtos parenterais deve estar isentas de pirogênios. Então, pirogênios são pedaços de cápsulas de vírus, pedaços de cápsulas de bactérias, de membranas, né, lipopolissacarídeos, principalmente, que são considerados antígenos pelo nosso organismo, podem causar febres e outras reações importantes. Mesmo algumas pessoas podem ter choques anafiláticos com a presença de pirogênios. Então, eles não podem estar presentes em produtos parenterais, para nenhuma via parenteral, ok? Então, tem testes para a gente fazer. Quando vai fazer medicamento estéreo para injetável, o teste não é só de esterilidade, eu preciso de teste de pirogênio também. Então, os pirogênios são presentes na parede celular de bactérias, fungos e vírus. São substâncias lipídicas associadas a uma molécula transportadora, polissacarídeo ou proteína. Essas moléculas são liberadas durante o crescimento ou quebra, lise da célula microbiana. Quais são as principais fontes de pirogênio? Água ou os outros veículos, solutos contaminados e os recipientes. Os pirogênios são filtráveis, olha que legal, em filtros utilizados para esterilização. Então, fica fácil de remover se eu estou trabalhando com uma solução, porque a solução eu posso filtrar. Agora, se eu estou trabalhando com uma suspensão, aí eu não posso filtrar. É tenso, né? Os pirogênios são resistentes aos ciclos normais de esterilização. Esse aqui, ó, você lembra? 121 graus por 20 minutos era o suficiente para esterilizar por calor úmido, mas ele não é suficiente para eliminar pirogênios. 180 graus por 3 horas no calor seco também não é suficiente para eliminar pirogênios. E olha aqui, se eu fizer processo de destilação da água, eu não tiro os pirogênios dela, porque ele é arrastado pelo vapor d'água durante o processo de destilação. Então, não é tão simples assim. Ele consegue ser filtrado, mas eu preciso de calor muito maior para conseguir eliminar, e também são arrastados pelo vapor d'água durante o processo de destilação. Então, é mais complicado do que se parece, né? Como que eu faço, então, a despirogenação, a retirada dos pirogênios dos meus produtos? Primeiro, eu posso oxidar com permanganato de potássio. Então, o permanganato de potássio, reagindo com esses lipopolissacarídeos, né, esses lipídios derivados da membrana de células de micro-organismos, eles reagem com permanganato, formam um produto volátil, que é facilmente eliminado. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Tem gente tentando entrar. Voltando lá. Eles ou formam, reagindo com o permanganato de potássio, eles formam produtos voláteis ou então produtos sólidos que podem ser removidos. Calor úmido, olha lá, 121 graus já era suficiente para esterilizar. Agora, calor úmido, para eu tirar o pirogênio, eu preciso de 180 graus por 2 horas, ou 200 graus por 1 hora e ainda 250 graus por 30 minutos. Calor seco, olha lá, 650 graus por 1 minuto. Qual material que suporta isso aqui, gente? Filtração em filtros de poro de 0,025 micrômetros de tamanho. Então, para eu ter soluto apirogênico, eu preciso tomar cuidado com o armazenamento desse soluto. Então, no processo de síntese, já quando é um produto feito para parenteral,
cuidado com a produção, o armazenamento, essa contaminação durante esse processo já tem que ser tomado desde o processo de planejamento do processo produtivo. Para obter recipientes apirogênicos, eu preciso limpar e aquecer de maneira adequada. Água pré-injetável. É uma água que é purificada por destilação ou osmose reversa. Não tem aditivo, é límpida, isenta de partículas, pH entre 5 e 7. Essa água é utilizada para a produção de injetáveis que são esterilizados no final da produção. Ela não precisa ser estéril, mas deve ser isenta de pirogênios, certo? Então, se eu vou usar uma água para injetável na fabricação de um produto que vai ser esterilizado no final, ele não precisa ser estéril, mas ele tem que ser apirogênico. Eu acondiciono essa água em recipiente bem fechado, armazenado em temperatura baixa, acima da faixa onde tem crescimento microbiano. Deve ser utilizada no máximo 24 horas após a coleta. É coletada em recipiente também estéril e livre de apirogênio. Quando eu falo que a água é estéril para injetável, ela é estéril e livre de apirogênio, ok? E aí eu utilizo essa água estéril para injetável para reconstituição de pó para injeção. Aquela água que a gente chama de água destilada que vem nas ampolinhas. Alguns veículos não aquosos que são utilizados também pela via parenteral. Propilenoglicol. Tem mais gente entrando aí. 20 pessoas. Hoje a gente está no recorde. Propilenoglicol, polietilenglicol, etanol, oleato de etila, miristato isopropila, alguns óleos vegetais e benzoato de benzila. São algumas substâncias não aquosas, não água, que podem ser utilizados para veículo de parenteral, tá? Solventes não aquosos são utilizados para solutos insolúveis em água, ou então que são instáveis em veículo aquoso. Preciso fazer uma solução e o meu produto é instável em veículo aquoso, eu posso utilizar um veículo não aquoso. Quais são as características que eu preciso considerar? Estabilidade desse veículo, estabilidade do meu ativo nesse veículo, viscosidade, ele não pode ser excessivamente viscoso, porque eu vou fazer essa administração por uma agulha, né? pH ideal, ponto de ebulição, miscibilidade com líquidos corporais, dor durante o processo de injeção, tudo isso aqui eu preciso considerar, né? E eu posso utilizar também mistura de solventes não aquosos e água, desde que esses não aquosos sejam solúveis em água ou que eu faça uma emulsão para ser parenteral, que tem também, ok? Os solutos utilizados precisam ter uma pureza de grau ainda superior, e eles têm que estar estéreis, ou seja, livres de contaminação microbiana e também livres de pirogênios. Posso usar também aditivos ou alguns excipientes, então eu também utilizo pela via parenteral antioxidantes, quelantes, tampões são muito importantes, principalmente se eu vou fazer um produto que vai num líquido corporal que tem um pH definido, se eu for fazer uma administração endovenosa, eu preciso, né, que não mude esse pH, que ele fique bem próximo do pH sanguíneo. Eu posso utilizar também antibacterianos antifúngicos, se forem necessários. Tem alguns produtos estéreis que são multidoses, né? Colírios, por exemplo, então eu vou precisar colocar conservante. E anti-espuma também pode ser utilizado, tá? Recipiente para essas preparações. Recipientes plásticos não são ideais, porque eles têm aditivos em sua constituição que pode migrar para o produto que eu coloco ali. Então, a maioria dos recipientes plásticos não pode ser autoclavado. Outro motivo para a gente não utilizar para a formulação parenteral. Então, os de vidro são os mais utilizados. Tem que ser transparente, incolor ou âmbar, para a gente conseguir ver a inspeção do conteúdo final, ver se ele está transparente, se não tem material particulado, ok? Quais são as principais formulações estéreis? Colírio produto oftálmico. No olho, ele tem
características muito semelhantes aos produtos parenterais. Então, eles precisam ser estéreis, eles precisam ser isotônicos, né? Pós-pré-injetáveis são produtos liofilizados. Aqueles pós que a gente utiliza depois para reconstituir na hora da injeção, são esses pós pré-injetáveis. Então, eu posso utilizá-lo para originar solução ou suspensão. Tenho também sistemas de liberação prolongada, que eu vou fazer um depósito do fármaco no tecido subcutâneo ou no músculo. Então, para fazer esse depósito, para conseguir liberação prolongada, normalmente a gente utiliza veículo oleoso, que vai se dissolvendo nos líquidos corporais e liberando o ativo de maneira mais lenta. É o caso, por exemplo, de alguns antibióticos, de anticoncepcionais, né, que são oleosos. Formulações parenterais. Então, suspensões, o teor de sólido na suspensão parenteral é muito baixo. É entre 0,5% e 5%. Mas em algumas preparações de antibióticos, esse valor pode aumentar um pouquinho, chegar até 30% no máximo, tá? Emulsões também podem ser utilizadas pela via parenteral. Então, para preparar essas emulsões, eu preciso de um tamanho uniforme de gotícula de óleo. A minha micela, aquelas gotinhas de óleo que ficam dentro da fase interna, elas precisam ter dimensões bem pequenas e muito uniformes, entre 1 a 5 micrômetros, para não causar nenhum tipo de trombose ou de entupimento de algum vaso. 3 categorias de produção de produto estéril. Primeira delas, eu esterilizo no fim do transporte. Essa aqui seria a mais fácil de todas, assim, mas segura também. Se eu pudesse fazer isso com todos os medicamentos, a garantia de que o produto no final realmente ia ser estéril é muito melhor. Por quê? Eu invaso o produto e ele é esterilizado dentro do recipiente. E aí eu consigo ter uma garantia maior que realmente não tem nada vivo ali. Só que nem sempre eu posso fazer isso, porque para fazer isso eu preciso de calor. E nem todo o meu fármaco é termoestável nas temperaturas que a gente precisa para autoclavar. Então, eu posso ter essa segunda opção aqui. O produto é esterilizado através de filtração e envasado em recipientes previamente esterilizados. Que também é uma opção excelente, porque eu faço todo o processo, no final eu consigo filtrar. Aí eu retiro o pirogênio e retiro possíveis, né, micro-organismos viáveis também, de uma vez só, num processo até mais barato. E aí eu invaso em produtos já esterilizados. Esse aqui é quando eu tenho soluções que podem ser filtradas e eu não preciso usar calor para isso, né? Então é uma boa opção. Só que aí tem produto que não pode ser esterilizado por filtração, porque ou ele é uma emulsão ou ele é uma suspensão, e não pode passar pela esterilização final, que é através de calor. Então, ele tem que ser produzido a partir de matéria-prima estéril e envasado de forma asséptica em recipientes previamente esterilizados. Eu faço a esterilização e a pirogenização, a despirogenização das matérias-primas, garanto que todo o meu processo de produção é asséptico, que é estéril, e os recipientes que eu vou envasar também são previamente esterilizados. Pensa que aqui a chance da gente ter algum processo de contaminação é muito maior. Ok? Principais processos de esterilização que a gente utiliza na indústria são os mesmos que a gente falou lá, né? Calor úmido, calor seco, gás esterilizante, que é normalmente o óxido de etileno, radiação e a filtração. Produção de medicamento estéril, ela vai ser realizada seguindo as boas práticas de fabricação, seguindo todos os POPs de dentro da empresa, registrando todas as atividades, controlando o processo e ambiente. Esses controles são essenciais. Então, durante o processo, eu vou retirando alíquotas do meu produto em processo, né? E fazendo as análises para ver se ele realmente está estéril, controlando o meu ambiente para ver se é um ambiente realmente asséptico. Eu faço isso em salas assépticas, ou hoje a gente chama também de salas limpas. E
preciso de funcionários de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade, todos envolvidos com o processo produtivo. Então, como que eu faço solução estéreo? Matéria-prima é dissolvida em água para injetável, outro solvente ou combinação de solventes, e aí a gente filtra. Essa solução filtrada transferida para recipiente final e esterilizada. Então, eu peso, solubilizo, misturo no veículo, filtro em vaso e esterilizo. Essa filtragem aqui do meio não necessariamente é a filtragem de esterilização. Ele pode passar por duas filtragens aqui, se o meu processo de esterilização no final for também a filtragem. Só que aí o diâmetro do meu poro ainda vai ser menor, tá? Ou pode ser um outro processo de esterilização por calor, né? O que for compatível com o medicamento. Suspensão. Então, na suspensão, não dá para filtrar ela no final. Como que eu faço? Os componentes são esterilizados separadamente antes de serem combinados, pois o calor altera a viscosidade da suspensão e a propriedade do veículo de suspensibilidade. Preparação e invase asséptico, é aquele caso 3, né? Eu peso, esterilizo separadamente os componentes, suspendo em água outro veículo estéreo pré-injetável e invaso. Emulsão, também afetada pelo calor, também é o caso 3. Peso, esterilizo separadamente os componentes, emulsiono a água em outro veículo estéreo que for utilizado e envaso. Pó para injetável, esses pós são obtidos por processo de liofilização. Então, eu liofilizo uma solução aquosa. Esse processo de liofilização me dá um pó mais poroso e com menos tendência à aglomeração. Por isso, ele é mais fácil para reconstituir, né? O que eu faço? Peso, misturo e solubilizo em água pré-injetável, esterilizo, liofilizo e envaso. A gente tem alguns processos críticos de produção e envase. Aqui a gente tem um esquema de processo produtivo, né? Então, eu tenho veículos, recipientes, fármacos, equipamentos e componentes ou recipientes que vão receber o produto. Então, na produção do produto é feito em área limpa. Área limpa significa área tipo estéreo, sabe? A filtração das minhas soluções, a limpeza dos equipamentos, esterilização deles, esterilização dos componentes de recipientes, tudo isso é feito em área limpa. Depois que a gente esteriliza produtos, filtra soluções, a gente vai para a área asséptica para fazer o enchimento. Depois faz a selagem, embalagem em área limpa e armazenamento em área limpa. Área de produção e área de invase são áreas críticas, então a classificação de material particulado no ar é A ou B. Tem uma tabelinha mais para frente, deixa eu ver se eu acho ela aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, classe da sala. Então, o A e B vão ter A no máximo 100 partículas por metro quadrado e a B no máximo 1000 partículas por metro quadrado. Ok? Instalações. Então, essas instalações para a fabricação desses produtos têm que ser projetada, concebida para controlar esse grau de limpeza de maneira adequada. Cada passo do processo tem que ser pensado dessa forma. Então, teto, parede e chão são constituídos de material fácil de limpar e não poroso. Divisórias entre áreas de vidro para poder se ver o processo. E também se facilitar a limpeza, né? Mobiliário não pode ser poroso, de preferência de aço inox. Peça dos equipamentos difíceis, as peças que são difíceis de esterilizar ou impossíveis de esterilizar precisam ser mantidas afastadas da área asséptica. Manutenção de partes elétricas, gás, água, ventilação e ar. Planejamento rigoroso. Sala de produção, ar laminar filtrado através de filtros IPA. Então, o processo é bem complicadinho.
Então, os materiais de construção não pode gerar e nem reter partícula, não pode ser favorável ao crescimento bacteriano, tem que ser resistente a impacto, tem que ser resistente aos agentes que a gente vai utilizar de limpeza e de esterilização, resistentes também à oxidação, cantinhos ou arredondados, para facilitar a limpeza. Paredes de áreas limpas, superfície lisa, duradoura, sujeita a pouca ou nenhuma ação de raspagem e descamação. As superfícies pintadas devem suportar frequentes limpezas com água e detergentes apropriados. Podem ser utilizadas tintas acrílicas, plásticas, epóxi e poliéster. E as cores de preferência em tons pastéis. Então, aqui é uma piso de área limpa, bem brilhosinho, né? Com tons, o chão mais azul, as paredes mais begezinho. E aqui é um corredor próximo a de uma área limpa. É interessante até a diferenciação de cor de área limpa para outra área. Aqui, ó, como que fica os cantinhos para que não acumule sujeira, para facilitar o processo de limpeza, ok? Portas de áreas limpas. Mínimo de superfícies horizontais, que são marcos e reentrâncias. Mecânica precisa ser resistente contra abrasão, nenhum atrito no chão, sem fechaduras e boa vedação. Locais de apoio. Eu posso ter um vestíbulo de entrada, chuveiros de ar, limpador de sapato, as instalações elétricas, hidráulicas embutidas e fora da área limpa. Esse vestíbulo aqui funciona tipo uma anticâmara, para que você tenha uma área pré-limpa antes de acessar a essa área limpa. Aqui, ó, esse é o teto, tá vendo? Toda a instalação embutida fora de contato direto com essa área limpa. Aqui algumas opções de limpeza, ó, tapete adesivo, e aqui é um limpador de sapato por sucção. Então, a entrada na área limpa através de chuveiros de ar. Para que serve esse chuveiro de ar? Depois que você já veste a roupa toda que está limpinha ali, você estava num ambiente que tinha mais partículas no ar. E essas partículas podem aderir à roupa. Então, esse chuveiro, ele serve para retirar tudo quanto é partícula que tiver aderida ali na sua roupa, para você não levar essas partículas, que podem ser micro-organismos também, para a área limpa. A sala de produção, então, a gente tem um controle rigoroso de número de partículas viáveis, que são micro-organismos, ou não viáveis. Todo o ar é filtrado por filtros EPA, fluxo de ar laminar, com direção de ar, isso impede crescimento de micro-organismos. As salas limpas têm, então, classe A ou B, tem de 100 a 1000 partículas por metro quadrado. Pressão precisa ser positiva para o ar sair lá de dentro para as outras áreas e não entrar das outras áreas, né? Claro, controle de entrada de pessoas, e sempre vai ser precedida por uma anticâmara ou pré-sala de classe maior, ou seja, com um número maior de partículas. E até por isso que tem a necessidade da gente ter esse chuveiro de ar, né? Então, essa aqui a gente já falou, classe A no máximo 100 partículas por metro quadrado, a B 1000 partículas, C 10.000 e D 100.000 partículas por metro quadrado. Aqui tá vendo, ó, a anticâmara é um processo de entrada, a gente tem duas portas, e aqui dentro, ó, é o chuveiro de ar. Então, a gente tem uma sala aqui, um chuveiro de ar e uma sala depois com acesso à área limpa. Filtro EPA. Então, né, dentro da área de produção e envase desses produtos estéreis, o ar deve ser filtrado para a gente remover partícula viável ou não viável. Então, o filtro EPA, ele consegue filtrar 99,99% dessas partículas. Remove resíduo fino, incluindo micro-organismos, tamanhos até inferiores a 1 micrômetro. Então, o filtro EPA é o filtro de alta eficiência. E a gente pode também armazenar o ar comprimido filtrado, para que haja também pressão positiva nessas áreas, ok? Como que eu faço, então, controle ambiental da minha área de produção de estéreis? Esse controle, esse padrão de controle vai variar
em relação a qual área que eu me refiro, né? Se é uma área de lavagem de utensílios, se é a área de embalagem, de fabricação, de envase, né? E o tipo de produto que eu estou preparando. As áreas de fabricação e de envases são as áreas que eu preciso de maior controle ambiental para elas, né? Para que eu tenha esse controle eficiente e econômico, eu preciso minimizar a fonte de contaminação, então eu não posso disseminar partículas dentro do ambiente de trabalho. Então, se a minha roupa tem partícula, se o ar que entra não está filtrado, se as minhas superfícies soltam partículas, eu preciso reduzir isso. Todo o meu projeto de construção, seleção de equipamento, precisa reduzir essa liberação de partículas por máquinas, equipamentos, operações de processo ou superfície. Processos que a liberação de partícula não pode ser suprimida, eu posso encapsulá-lo, eu posso isolá-lo do ambiente dentro de um outro equipamento, né? Sistema de sucção pode capturar essas partículas direto na fonte de liberação e, claro, vestimenta especial para pessoal que precisa entrar em contato. Como que eu faço esse monitoramento de ar? Tem alguns contadores de partículas não viáveis, que são equipamentos que contam tanto de partículas que tem no ambiente. São partículas de poeira, partículas que são eliminadas de superfícies, de vestimentas, né? Esses equipamentos fazem essa contagem. E eu tenho como monitorar o ar também com partículas viáveis, que são micro-organismos. E aí, um dos equipamentos é esse aqui, que é o BACT Air, da marca Sartorius. O ar, ele tem uma bomba aqui, o ar passa por ela e é jogado para essa placazinha aqui com meio de cultura. Depois você pega o meio de cultura e coloca na estufa, né, para crescer. Então você pega, liga aqui você engata, coloca a plaquinha lá direitinho, liga o equipamento, deixa lá durante um período determinado, depois você retira a plaquinha e leva para crescer. Esse outro equipamento aqui é interessante porque ele tem, olha, essa mangueirinha. E essa mangueirinha, ela pode ser instalada em ambientes, ó, tipo esse aqui, que é todo fechadinho, estéreo, todo ambiente fechado. Eu consigo colocar a mangueirinha lá para eu ver quantas partículas viáveis, se tem alguma partícula viável crescendo nesse ambiente aqui. É o MD8 Air Scan, também da Sartorius. Eu posso monitorar também o ar com exposição de placas com meio de cultura. Eu deixo a placa lá naquele ambiente, espero durante um período e depois incubo essa placa para ver se houve crescimento de micro-organismo nela. Posso usar também o SUAB, que esse aqui vocês já conhecem, né, para monitoramento de superfícies. Ou placas tipo RODAC, que são placas de contato, né, que você toca aquela superfície e depois leva para incubação. Principal fonte de contaminação do processo é o homem. A gente é a fonte de contaminação ambulante. Em 1 centímetro quadrado da nossa pele tem mais micro-organismo do que tem habitante no planeta inteiro. Então, a gente, se puder fazer um processo de produção de estéreo sem a presença do homem, se for tudo máquina, é mais seguro, né? Então, olha só quantas partículas por minuto a gente libera. Então, sem movimentar, a gente libera 100 mil partículas por minuto. Então, eu estou sentado, faço um movimento de cabeça bem ligeiro, de braços e mãos, 500 mil partículas. Movimento de corpo e pernas, ainda sentado, 1 milhão de partículas. Levantar-se a partir da posição sentada, 2 milhões e meio de partículas. Caminhando lentamente, 5 milhões de partículas por minuto. Caminhando um pouquinho mais rápido, 7 milhões e meio de partículas. Caminhando depressa, 10 milhões. Subindo escadas, 10 milhões. E fazendo ginástica, 15 a 30 milhões de partículas por minuto. Pensa num negócio desse. E as áreas limpas, que só podem ter 100 partículas por metro quadrado, você já viu que não dá para ter gente lá dentro, né? Então, o pessoal que trabalha em área limpa deve estar ciente de que o homem é a fonte de contaminação, tanto por via aérea, mas também por contato. Não fazer movimento brusco, só movimentos super lentos. Tem que ter uma disciplina rígida de trabalho para contornar esse risco.
e, principalmente, de minimizar as interações entre o homem e o processo direto de fabricação de estéreo. O treinamento é super importante, né? A disciplina exigida, o autocontrole e a confiabilidade indispensáveis exigem do pessoal que opera áreas limpas uma motivação elevada. Manter essa motivação acompanhada por um senso de responsabilidade bem desenvolvido e conseguir a aceitação da disciplina, do desconforto e das restrições à liberdade de comportamento é o objetivo primordial do treinamento de pessoal para essas tarefas rigorosas. Então, o processo de treinamento de pessoal que vai trabalhar em área estéril, ele precisa ser muito rigoroso. A pessoa tem que ter muita consciência disso para não perder um lote inteiro de produto depois, né? Então, tem toda uma paramentação super apropriada para isso, né? Então, a vestimenta tem que estar rigorosamente limpa e esterilizada, não deve soltar partícula. Estado de saúde e higiene do operador tem que ser observado, porque ele é uma fonte de contaminação. Então, como que a gente veste a roupa, né? Primeiro, você está vendo que essa aqui é a paramentação normal para uma produção comum de medicamento não estéril. Além disso, tá vendo que chegou aqui, ó, tudo dentro de sacolinha, tudo estéril. Ela já está com luvas. Ela vai colocar o gorro. Depois ela tem um macacão que vai vestir por cima daquela roupa que já estava limpa. Vestiu o macacão, colocou as pantufas estéreis, colocou a outra luva por cima, colocou os óculos e aí ela vai conseguir entrar dentro da área ali. Então, é 2 roupas ali. Controle de tráfego também é muito importante. Então, a excelência desse controle ambiental seria muito fácil de atingir se não tivesse pessoas e se não precisasse mover os materiais de uma área para outra. Então, a entrada do pessoal nas áreas assépticas só deve ser permitida depois de terem seguido todos os procedimentos rígidos para removerem roupa de rua, lavar a mão, colocar macacão, touca, sapatilha, máscaras, óculos e luvas. Pessoal de limpeza tem que estar instruído nessa filosofia de que nenhuma partícula de sujidade é aceitável, nenhuma, porque só assim a gente vai conseguir atingir e manter um controle ambiental adequado. Então, equipamento, área de trabalho e áreas circundantes, superfícies tem que ser cuidadosamente limpa e desinfetado todo final de processo. Fim. Tudo bem aí? Aí a Denise entrou, mas agora já tá acabando. Não vi a chamada dela, não. Ok, gente, alguma dúvida em relação à aula? Ô, Michele, Diga. eu tenho dúvida não em relação à aula, em relação à prova. Ah, tá. Então, deixa eu parar aqui. Alguém tem dúvida em relação à aula? Que aí eu vou gravar as dúvidas também. Se não tiver, eu vou parar a gravação e a gente continua. Tem alguém com dúvida em relação à aula de hoje? Não. Não?